a minha família mudou drasticamente, porque descobrimos que meu pai tinha um filho bastardo. Um dia eu estava sozinha em casa, pois meus pais ainda não haviam chegado do trabalho. Alguém bateu na porta. Eu abri, e lá estava uma senhora com seu netinho, um garotinho de mais ou menos 5 anos. O menino disse um oi e já foi entrando na casa. Eu fiquei confusa, e aquela senhora explicou que ele ficaria lá em casa por algumas horas, que meus pais já sabiam e que eu deveria cuidar dele. Eu disse o quê? Mas a vovó misteriosa foi embora. Então tá, né? O menino, que se chamava Joshua, era muito legal e comportado. Nós brincamos durante um tempão e fiz um sanduíche para ele, que não parava de perguntar: quando o papai vai chegar? Eu fiquei super confusa com aquilo. Aí liguei para os meus pais e eles não atenderam, mas tentei de novo e meu pai finalmente atendeu e não ficou nem um pouco feliz com aquela notícia. Pouco depois, meus pais chegaram e olharam para o menino como se ele fosse de outro mundo. Eles ficaram observando a criança. Aí foram para a cozinha, ignorando totalmente o garoto, e começaram a cochichar. Minha mãe estava furiosa e meu pai estava em pânico. Eles tentaram não chamar a atenção com aquela discussão, mas estava na cara que alguma coisa estranha estava acontecendo. Em determinado momento, o Joshua se aproximou timidamente do meu pai e perguntou: "Você é meu pai?" Ele continuou a fazer perguntas, mas meu pai só ficou olhando para o menino, como se tivesse medo dele. Minha mãe cobriu o rosto com a mão, de tanta vergonha. O Joshua tentou abraçar meu pai, mas ao invés de abraçá-lo, meu pai ficou tenso e mudo. Ele parecia uma estátua e só ficou lá parado. O Joshua ficou chateado e confuso e ficou olhando para mim, para o meu pai e para minha mãe. Eu senti pena dele, mas eu ainda estava tentando entender o que realmente estava acontecendo ali. Pouco tempo depois, a avó voltou para levar o pobrezinho do Joshua para casa. Minha mãe estava tão nervosa que mal olhou para a senhora, mas tentou disfarçar. Meu pai alterou a voz com a mulher, perguntando o que ela pensava que estava fazendo. Aí ela respondeu calmamente: "Você deveria ser mais responsável pelos seus atos. Se quiser ver seu filho, aqui está meu endereço." Então ela lhe deu um pedaço de papel e foi embora. O Joshua deu um tchau desesperado para todos nós, mas só eu acenei de volta. Eu bombardeei meus pais com um monte de perguntas, mas eles me ignoraram e continuaram a discutir furiosamente. Minha mãe tomou o papel com o endereço das mãos do meu pai, o amassou e o jogou no lixo. Depois ela foi para o quarto e meu pai foi atrás dela, ignorando todas as minhas perguntas. Eu também fui para o meu quarto e grudei meu ouvido na parede para tentar ouvir o que meus pais estavam falando, mas cá entre nós não havia dúvida sobre o que tinha acontecido. Eu nunca imaginei que meu pai fosse capaz de trair minha mãe, e sabendo que eu não conseguiria arrancar nenhuma explicação deles, vasculhei a lixeira e peguei o papel com o endereço. Alguns dias depois, eu fui até a casa daquela senhora. Ela tinha a mesma expressão de antes, sempre calma e contida. Eu perguntei se poderia ver meu irmão, e ela deixou. Quando entrei no quarto do Joshua, ele ficou super feliz em me ver e me deu um abraço. Ele era um docinho de menino. Aí começou a me mostrar todos os brinquedos e desenhos, e nós brincamos. Foi uma delícia, tirando os momentos em que ele fazia perguntas constrangedoras como: "Quando o papai vai vir aqui? Você é minha irmã? Aquela era minha mãe?" Eu gostei de brincar com ele, mas não pude esclarecer suas dúvidas. Por fim, ele estava tão cansado que adormeceu. Aí a senhora me perguntou se eu gostaria de tomar um chá e vi que aquele seria o momento perfeito para entender melhor a situação. Eu estava pronta para fazer um monte de perguntas, mas ela me contou tudo sem esconder nenhum detalhe. Parece que o meu pai teve um caso com a filha dela, que tinha uns 20 anos. Eu fiquei super chocada, pois nunca imaginei uma coisa dessas. Mas aí lembrei do quão estressados e furiosos meus pais estavam 5 anos atrás. Minha mãe certamente sabia. Aí, o caso do meu pai acabou quando a mulher ficou grávida e ele não quis assumir o filho. Ela ficou arrasada com isso e nunca aceitou a criança. Então, se mudou para outro lugar sem deixar rastros. Nem a mãe dela sabia para onde a filha tinha ido. Teimosa que só, a senhora resolveu criar o neto sozinha, sem falar nada para o meu pai. Bem, isso enquanto tinha o apoio do marido. Ela ficou um pouco emocionada quando falou dele. Era uma pessoa muito bondosa. Mas havia falecido alguns meses atrás e a senhora estava com dificuldades para criar o Joshua sozinha. Então, deixou o orgulho de lado e resolveu entrar em contato com meu pai, pois precisava de ajuda.
Claro que ela não pediria assim diretamente, não fazia o estilo dela. Enquanto voltava para casa, eu refleti, em choque, sobre tudo aquilo. Meu pai não era a pessoa que eu imaginava, agora parecia ser um estranho. Mas eu acreditei que ele faria a coisa certa, então resolvi falar com ele. Quando ele estava sozinho em casa, perguntei como tinha sido capaz de trair a minha mãe e ainda abandonar o filho daquele jeito. Papai não sabia que a mãe do Joshua tinha ido embora e queria focar na nossa família, mas tudo o que ele disse foram apenas desculpas esfarrapadas. Eu fiquei decepcionada, mas queria lhe dar uma segunda chance. Aí eu disse que a partir de agora ele poderia cuidar daquele menino, que precisava muito de um pai. Papai concordou, mas estava na cara que não queria fazer isso. Ele disse que poderia passar algum tempo com o Joshua, mas não na casa daquela velha louca. O plano era levá-lo para passear em playgrounds e parques. O Joshua ficava feliz quando o via e sempre tentava puxar papo ou brincar. E meu pai até tentava corresponder, mas era meio que forçado. Às vezes ele ficava na nossa casa, mas só quando minha mãe não estava lá. Ela não queria ver o Joshua nem pintado de ouro. Acho que era muito doloroso para a mamãe, pois aquele menino era um lembrete da infidelidade do meu pai. Eu senti pena do Joshua, que não tinha culpa de nada, e as coisas só pioraram. Pouco tempo depois, o papai parou de ver o Joshua e começou a nos evitar. Ele sempre ficava até tarde no trabalho, pois tinha muito trabalho para fazer. Todo mundo sabia que era mentira, pois ele nunca tinha feito isso antes, mas não questionamos nada. Minha mãe estava fingindo que estava tudo bem, mas eu via o quão arrasada ela estava. Eu continuei a ver o Joshua, pois sentia culpa, e no fim das contas ele era meu meio-irmão, e ele sempre ficava feliz em me ver, mas um pouco decepcionado quando o papai dele não vinha. E ele não podia mais ir à nossa casa, pois minha mãe o tinha proibido. Ela detestava o menino. Um dia estávamos brincando em um parquinho não muito longe da nossa casa, e o Joshua caiu em uma poça enorme. Ele ficou ensopado da cabeça aos pés e precisava trocar de roupa imediatamente. Aí não tive escolha a não ser ir em casa e pedir permissão para a mamãe. Quando chegamos, ela não deixou e disse que o menino poderia trocar de roupa na casa dele, que ficava a 1 hora de distância da nossa. Eu tentei convencê-la, mas ela continuou a dizer não. Era doloroso ouvir aquilo, principalmente para o Joshua. Ele não entendia por que mamãe o odiava tanto e por que nem olhava para ele enquanto falava. Aí, no caminho para a casa dele, o Joshua ficou muito triste e frio. Nós não tínhamos dinheiro para o táxi, então tivemos que pegar um ônibus. Enquanto corríamos para finalmente chegar na casa dele, ele parou e começou a fazer alguma coisa na grama. 1 minuto depois, me deu um buquê de dentes de leão e me pediu para dar para minha mãe, pois ele acreditava que tinha feito alguma coisa que a tinha magoado. Eu fiquei maravilhada com a generosidade do menino e por ele ter pensado que tinha culpa de alguma coisa. Eu não era assim quando tinha 5 anos. Depois fui para casa, dei o buquê para minha mãe e disse: "O Joshua me pediu para dar essas flores para você." Ela olhou para elas por um bom tempo, sem tocar nelas, com um olhar estranho no rosto. Depois pegou o buquê e o jogou no lixo. Aquilo me deixou arrasada, pois vi o trabalho que o Joshua teve para colher aquelas flores enquanto estava todo molhado e sentindo frio. À noite, quando passei pela lata de lixo, percebi que os dentes de leão não estavam mais lá. Depois disso, minha mãe começou a tolerar mais o Joshua. Ela o deixou ficar em nossa casa no começo, depois começou a cozinhar para ele, e em 1 mês já estava conversando muito com ele. Ela estava se esforçando, pois ainda tinha muita dificuldade de olhar para aquele menino, mas se deu conta de que o Joshua não tinha culpa de nada. Eu fiquei super feliz em ver os dois juntos. Meu pai, por outro lado, não gostou nada daquilo. Quando descobriu que minha mãe começou a gostar do Joshua, ficou com raiva. Dizia que ela tinha feito aquilo só para provocá-lo, para lembrá-lo do que ele havia feito. Ela nem se deu ao trabalho de responder, pois àquela altura já tinha perdido todo o respeito que tinha por ele. Aí meu pai nos proibiu de ver o Joshua, pois era filho dele. Eu já não aguentava mais o fato de os meus pais nunca me ouvirem nem me responderem, então comecei a falar o que eu penso. Depois de outra discussão, eu não me contive e gritei com meu pai: "Você não tá nem aí pro Joshua, você não liga pra ninguém, além de você mesmo." E ele dizia o tempo todo: "Não se meta nisso." E minha mãe só o ignorava. Ela estava cansada e depois daquele tempo todo, resolveu conversar comigo após tantos meses em silêncio. Ela queria se divorciar do meu pai.
Tinha perdoado a traição dele porque precisava dele na família. Mas agora, vendo ele se esquivar de suas responsabilidades e culpando todos por seus próprios erros, ela não suportava mais a presença dele. Disse que sentia muito por ter tratado o Joshua tão mal, mas que não conseguia olhar para o menino sem lembrar do que meu pai tinha feito. Foi difícil para mim, pois eu ainda amava meu pai e acreditava que ele podia se tornar uma pessoa melhor. Aí ele finalmente conversou comigo, mas eu vi que ele estava longe de melhorar. Ele disse que traiu minha mãe porque ela não o respeitava nem o amava mais. Implorou para que eu fosse embora com ele depois do divórcio. Aí lembrei do Joshua e do quanto o menino queria ver o pai dele, e aquilo me irritou, pois agora eu senti o mesmo. Meu pai nunca estava em casa. Então eu não quis ir. Minha mãe não era perfeita, mas pelo menos estava tentando melhorar. Mais tarde, descobri que meu pai tentou levar o Joshua embora, mas a avó dele não deixou e chamou a polícia. Era engraçado, só agora, depois de ter percebido que ninguém precisava mais dele, é que ele se interessou pelo filho. Bem, meus pais se divorciaram, e eu vi o papai uma ou duas vezes desde então. Já o Joshua eu vejo todos os dias. Ele fica na nossa casa de vez em quando, e eu e minha mãe o adoramos. Ele até chama minha mãe de mãe. Ela sorri toda vez que ele faz isso, mas nós ficamos chateadas toda vez que ele pergunta: cadê o papai? E eu nem tenho ideia de onde meu pai está agora, ou o que está fazendo da vida. Mas torço para que ele mude, pois